Meu nome é Marília. Minha data de nascimento é 15 de abril de 1948. Eu nasci aqui, nessa cidade tão bonita, né? Que parece o Caribe, né? João Pessoa, estado da Paraíba, né? Minha infância foi muito bonita, gente. Às vezes, um período eu passei e eu comecei a descobrir, gente, o que eu tinha feito na infância. Então, eu vi que nas minhas férias, quando eu era garota de 5, 6, 7, 8 anos, então, todo ano, no mês de janeiro, nas férias de janeiro, a gente ia para o engenho do meu avô, que era perto de Serraria, aqui no estado da Paraíba. E lá a gente se reunia com todos os nossos primos e primas. Tá? E a gente brincava livremente na bagaceira. Né? A gente brincava na bagaceira. A gente ia para a feira com os nossos, com o nosso avô, vovô Josué. Ele levava. E lá eu achava bem interessante, porque a gente tinha, toda a turminha tinha contato com a literatura de cordel. Né? Então era bem interessante. Naquele período eu não sabia que isso era literatura de cordel, né? A gente via na feira, enquanto meu avô fazia feira para casa, a gente se sentava no meio-fio e pegava do pessoal que estava vendendo os folhetos. Aí ia, muitas vezes, tinha sempre uns mais velhos que aí lia para a gente, ou então a gente tentava ler alguma coisa. Via também essa parte dele, os contadores, cantando, né? E eu achava isso muito bonito. E até hoje eu admiro demais. E eu tenho, assim, participado aqui em João Pessoa, porque existem grupos, né? Que eles fazem, o sarau poético. E aí eu assisto, adquiro, prestigio o cantador, entendeu? De literatura de cordel, né? Quer dizer que aí a gente vê bem, né? Que como isso me ajudou para o futuro, né? Depois, é, eu tinha muito interesse, eu ia para a casa dos moradores, né? Às vezes eu até queria almoçar lá, minha mãe era que não deixava, né? Porque eu admirava muito que eles faziam naquelas panelas de barro o feijão. E os pequenos que estavam ali queriam comer daquele feijão, não queriam comer do feijão da minha avó. Embora na casa da minha avó o fogão era de lenha, entendeu? Tinha outra coisa, assim, nessa parte de leitura. Aí eu gostava muito, com meus primos, a gente se reunia, né, à noite, que era como assim, 6 horas da noite a gente já estava, já tinha jantado e ficava no salão, ou então no terraço, conversando com o pessoal de lá. Tinha a cuidadora, né? Que a gente tinha um maior bem a ela. E a gente chamava ela de nega, né? Ela tinha sido criada pela minha avó, e aí ela contava muita história de Trancoso. Minha avó contava muita história de alma, entendeu?
e de cobra, né? Porque naquela redondeza tinha, né? É, e casa, na casa na casa de farinha, né? A gente gostava, porque a gente via aquelas mulheres fazendo a mandioca. E quando a gente estava lá, elas também contavam histórias para a gente. E aí eu fui criada assim, né? Esse mês era um mês maravilhoso. Depois, a gente também via, eu que diga, gostava muito de ler, né? As lendas, né? Os mitos, né? As parlendas, as brincadeiras, a gente brincava muito, não só no engenho, como onde eu morava, no meio da rua, assim, na rua. Agora, eu também, eu gostava dessa parte da, da leitura, mas eu também, como eu era muito danada, eu amava esporte. Então, eu patinava, eu jogava futebol na rua, e eu corria e eles, como eu era mulher, eles colocavam para eu receber o gol, para eu receber a bola, para não fazer gol. E aí, quando eles viram, eu estava no meiozinho e levava o cocorote deles. Eles eram até, meus primos, esses, eram até, e os amigos eram até mais velhos do que eu. Mas eu teve um período que eu brincava muito de boneca, eu subia, adorava subir em árvores. Lá na minha casa eu lembro que tinha jambeiro, na época de jambeiro, no meio da rua eu ia lá e subia e tirava e dava o pessoal da redondeza. Manga, né? Lá atrás da casa, na minha casa, tinha um terreno imenso. Então a gente jogava vôlei, né? Com a turma da redondeza. Eu posso dizer que eu tive uma infância assim, feliz e assim, essa parte de leitura entrou dessa forma, entendeu? Dessa forma. É. Bom, é, durante assim o meu pedagógico, entendeu? Que eu assim, nesse período, É, eu tinha grande dedicação. Eu gostava muito de ensinar, viu? E aí eu, conversando com uma pessoa, uma amiga minha, que morava perto de mim, Vera Diniz, e aí a gente viu, é, para escolher, a gente ia fazer o curso, né, de graduação. Então, a gente ficou caída pela biblioteconomia, porque aqui na Paraíba, em João Pessoa, esse curso ganhava muito dinheiro. E era. Era, entendeu? A fofoca era que o curso dava muito dinheiro, que a gente iria ser a segunda turma, né, da universidade. Então, lá, então, nós resolvemos fazer o curso de biblioteconomia. Quando eu fui fazer, fizemos o básico e quando a gente entrou em biblioteconomia, então, no princípio, eu não gostei. Eu achei que a gente decorava muito, que eles davam muita teoria, entendeu? E quando a gente ia fazer as provas, eu me sentia mal, por mais que a gente estudasse, sempre, nunca tirei notas, aquelas notas maravilhosas, 10, 9. Eu tirava aquém. E aí, eu conversei com uma professora
de biblioteconomia, que era Lurdinha Arruda Melo. E aí Lurdinha disse, ó Marinha, por que você não faz estágio? E aí ela me convidou para eu trabalhar, né, voluntariamente na biblioteca de matemática, lá na universidade. Aí eu fui estagiar. Então eu adorava. E eu dizia tanto a ela, ô Lurdinha, não precisa nem marcar a prova. Era 1000 vezes melhor você aproveitar e dar os resultados pelo que a gente apresenta aqui. E ela ria muito. Mas tinha, depois disso, eu achei que eu fui melhorando, gente, até nas notas, e eu comecei a gostar da biblioteconomia. Aí eu terminei, né, a biblioteconomia, né, que aí foi no período de 1976, porque eu entrei em 72, e logo em seguida eu fiz o curso, um curso de especialização, né, que foi sobre os sistemas de bibliotecas pela Universidade Federal da Paraíba, e daí eu fui fazer, né, o meu mestrado de biblioteconomia, né? Então, no meu mestrado de biblioteconomia, que, que foi em 1990, aconteceu algo muito interessante, né? A gente começou a cursar e uma vez eu estava com duas amigas minhas entrando na biblioteca e aí minha prima Isabel, que era do que era bibliotecária, que trabalhava também na Biblioteca Central, me chamou. Aí veio com esse livro daqui, que ela trabalhava na parte de processamento técnico. Aí ela disse, olha, vocês que estão iniciando o mestrado, né? Oh, vocês já viram esse assunto? Aí as três, eu lembro que foi logo na entrada, a gente agarrou e olhamos, e uma e outra, nós, nós nos olhamos, e aí disse, Isabel, a gente vai levar esse livro, que a gente está indo na referência, e esperar o nosso orientador. Aí nisso, chegou os nossos orientadores. E aí, o meu orientador, Zé Elias, aí eu mostrei. Ó, Zé Elias, que interessante, né? Usando a biblioterapia, um guia, né? Da teoria e prática, né? Aí ele dominava o inglês, aí leu, né? E achou interessante, né? Aí eu disse, e o que é que vocês querem fazer? Aí a Ana Pereira chegou e disse, olha, eu, eu tive um tio que ele era doente mental, era interno, psiquiátrico, lá em Recife. E eu queria fazer em homenagem a ele. Aí já está certo. Aí disse, e Socorro? Aí Socorro disse, eu tenho interesse de fazer a biblioterapia com a terceira idade. Aí você, Maria, aí eu disse, aí eu contei a minha historinha, olha, quando eu cursei a graduação, eu tinha uma amiga minha cega, né? Uma colega cega, e a turma toda ajudava muito a Marinha. E aí eu queria fazer com as pessoas com deficiência visual. Aí nisso, aí foi definido e foi combinado para a gente começar a fazer essa parte de encontrar, né, referências bibliográficas sobre esses assuntos. Aí foi bem interessante essa descoberta.
Pereira, que era com doentes mentais, encontrou um cabedal, né? Muita informação. Depois a gente viu, eu e Socorro, né? Que a biblioterapia com a terceira idade, com os cegos, partiu dos anos 70, né? 60. E aí, na terceira idade, ainda tinha muita referência bibliográfica, ela encontrou. Eu tive dificuldade. Aí lá para as tantas, eu com meu orientador, a gente pesquisando, aí eu encontrei Alvin Robert, que ele trabalhava no Centro de Reabilitação de Illinois, entendeu? Tinha lá um trabalho dele e combinamos, eu e Zé Elias, de fazer uma carta para ele e mandar. Então, e aí parti, começar a trabalhar com as coisinhas pequenas que tinha e foi determinado que eu me apresentasse no Instituto dos Cegos, né? E o que eu fiz? Eu fiz, terminou no final, eu fazendo em duas instituições, né? Era da Passe e era e a Associação dos Cegos, né? Que na Associação dos Cegos, Marina me indicou essa que eu ajudava no pedagógico. Ela disse: ó, Marília, tá havendo um curso para aquelas pessoas que estão ficando cegas, né? Então, um curso assim de orientação. Então, você poderia fazer esse trabalho de biblioterapia. Aí, tudo legal. Então, eu lembro que todo sábado eu ia. Eu ia para o Instituto dos Cegos, né? E lá eu me identifiquei, né? Falei que estava fazendo, que tinha interesse de como a minha vida, assim, a minha vida no curso de biblioteconomia, ou antes do curso, eu sempre ia lá para o Instituto dos Cegos, ajudar os cegos. Então, eu senti que eu fui bem quista. Aí, o que Zé Elias mandou: Marília, você vai lá e você divide a turma, né? Uns vão fazer a biblioterapia e outros não vão fazer. Aí antes eu fui e apliquei o teste para os funcionários, né? O teste e apliquei o teste para eles, né? Para eles. E depois eu comecei a aplicar textos para eles, né? Textos para eles. E, meu Deus, onde é que tá? E aí, esses textos, eu lembro, assim, só dando um exemplo, tinha um texto muito interessante. Somos todos deficientes. Aí eu quero dizer, antes disso, que o cego, ele é uma pessoa que tem uma visão boa, que começa a ficar cego, então ele muitas vezes, né, depende assim das pessoas, ele fica deprimido, angustiado, né? Ele se isola, entendeu? Ele se isola, às vezes ele agride as pessoas, né? É um momento. E lá, aí quando a gente foi selecionar, então eu achei ótimo esse texto, porque a gente vai mostrar que não é só o cego que é deficiente, somos todos nós, né?
Então, a gente foi e aplicou. Aplicou, leu para eles. Não, aí eu procurei saber se eles queriam que eu lesse, se eles queriam que não se usava computador, né? Não tinha muito, ninguém levava, né? Não tinha. Se eles, se eles queriam em áudio, eu lesse, ou se eles queriam em braille, porque eles estavam também aprendendo braille. Aí, quer dizer, cada um escolheu o seu tipo, entendeu? Cada um escolheu o seu tipo. Aí, lá, nas outras aulas, a gente aplicou, fizemos perguntas sobre o texto. Então, as perguntas sobre o texto, por indicação do Alvin Hobbit, que a gente tinha encontrado um artigo dele, então ele dizia assim, né? É, que aí era várias perguntas. Então, o que foi que você leu que achou é, especialmente encorajador ou útil, entendeu? O que foi que você leu que achou sem graça, né? Mórbido ou depressivo. O terceiro é com que personagem no livro você se identificou. Por quê? Entendeu? Quais foram os problemas mais difíceis enfrentados pelo personagem cego? Pelo personagem cego. E como os personagens cegos resolveram suas dificuldades. E quais os problemas mais difíceis enfrentados pelos parentes e amigos. E como eles resolveram os seus problemas. Né? E aí o que eu vi? Então, esse artigo, Somos Todos Deficientes, então ele era do Azuí Lessa. Azuí Lessa, ele era um professor da USP e ele ficou cego. Então, ele lutava para ter uma sala para atender nessa parte de tecnologia as pessoas com deficiências visuais. As pessoas. Então, e ele também mostrava que todos nós somos deficientes. Então, o que a gente via também, quando a gente aplicava, que esse pessoal estava no começo, eles muitas vezes eles ficavam sem falar, só ficavam escutando. Então, eu, durante o meu desenrolar da biblioterapia, eu sempre trabalhei, sempre eu dei exemplo a mim, entendeu? Eu sempre dava exemplo a mim. E aí eu notava que eles gostavam, e aí a gente ia conversar. E aí eu mostrei também que o Azuí Lessa, ele estava numa universidade, a USP, de gabarito, e aí ele tinha dificuldade de trabalhar. Eu, no meu caso, eu trabalhava na Biblioteca Central, e aí eu via, né? Às vezes a gente solicitava tanta coisa para o setor Braille e era difícil conseguir, né? A gente já estava usando o computador e aí eu não tinha computador, né? A gente precisava de uma impressora Braille, não tinha, né? E isso daí me angustiava muito. E foi muita luta para a gente conseguir. Aí explicou.
Depois teve outros, e no desenrolar da conversa, então eles se identificaram, porque eles estavam ficando cegos, né? E teve outras, vários textos que eu apliquei, né? E, no, e durante toda a minha caminhada, assim, porque quando eu terminei meu mestrado, então o meu mestrado, aí no meu mestrado, né, quando eu terminei, que foi um período assim de 1800, 1989, 1990, eu voltei para o setor Braille, tá? Eu voltei para o setor Braille da Universidade Federal da Paraíba, da Biblioteca Central. Então, o que eu senti das três amigas que fizemos mestrado junto, das duas colegas, é que elas terminaram e voltaram para suas origens de trabalho e eu peguei o meu trabalho, esfacelei. Eu estava tão entusiasmada pela biblioterapia, encantada, aí eu esfacelei a biblioterapia e saí, né? Eu saí pelo Brasil. Tudo que era, tudo que era Congresso de Biblioteconomia e Ciência da Formação, Seminário Nacional de Bibliotecas Braille, né? Encontros na área de educação especial, né? Eu estava lá, entendeu? Nunca saí da universidade de mãos, né, atadas. Sempre eu levava trabalhos, entendeu? Trabalhos, porque eu sempre na minha vida achei que era um momento de intercâmbio, gente. Os congressos, os encontros são intercâmbios, são trocas de experiência e que depois você volta fluindo, né? Aí, daí, é, num desses encontros, que aí eu ainda me lembro, foi em Belo Horizonte. Eu estava apresentando um trabalho em post e como era sobre o setor Braille, então muita gente veio para mim e a gente começou a conversar. Aí ele, que era, tinha exclamação assim, ah, você trabalha com cego? Ah, como você faz isso? E eu fiquei. Aí nesse inteirinho, tinha uma pessoa que parecia uma inglesa, que era a May Book Negrão, que ela estava representando naquele congresso a IFA no Brasil, porque quem era a sua representante era a Bete Carvalho, que morava e mora ainda hoje no Rio de Janeiro. Ela morava, como ela ia para o Congresso, então a Bete disse: olha, pode usar meu nome e veja lá o que tem de novidade. Aí, quando dispersou todas as pessoas, aí ela se aproximou. Ela falou: como é seu nome? Aí ela disse: olha, eu sou a May, eu estou aqui no lugar da Bete Carvalho e eu gostei do que vocês fizeram aqui, esse reboliço. E eu gostaria de hoje à noite a gente se sentar para conversar. Aí eu falei assim: tá, May, só que hoje à noite não vai dar, porque eu já combinei. Quando eu sair daqui, a gente já vai para um barzinho, para um restaurante, festejar o meu aniversário, né? Depois da meia-noite. Aí ela chegou e disse: eu vou com você. E ela foi comigo. E lá, e eu disse: e amanhã? E amanhã? Amanhã eu também não posso, porque eu já vou viajar. Eu vou acordar 4 horas da manhã, não sei como. Será que eu vou dormir?
e já vou para o aeroporto, porque eu vou para São Paulo. Aí, ela disse, o que é que você vai fazer em São Paulo? Eu disse, eu vou para a casa da minha irmã e do meu cunhado. Aí ela chegou e disse, que bom, eu sou paulista, e aí eu tô chegando no final de semana. No sábado, quando eu chegar de noite, eu ligo para você, para combinar o domingo da gente se encontrar. Aí eu fui, quando eu cheguei, não, aí eu disse, ó, lá em São Paulo eu vou me encontrar com o pessoal do Centro Cultural, o Centro Cultural de São Paulo. Também eu já marquei a Fundação Dorina no Rio, fazer uma visita. E aí ela chegou e disse, tá, tudo bem, ótimo. Você, você espera para mim, porque eu vou junto para o Centro Cultural. Aí, quando ela me ligou assim, já de tarde. Aí eu disse, May, o que é que você vai fazer hoje à noite? Aí ela disse, não, eu viajei, aí eu vou descansar. Ela disse, você não quer vir jantar aqui na casa de minha irmã? Ela disse, eu aceito. Aí ela foi, a gente conversou muito, né? E acertamos no dia da viagem do Centro Cultural. Aí tem um parênteses aí. Olha como eu era danadinha. Então, eu peguei o ônibus do campus, né? Que aí me ensinaram e eu fiquei circulando e visitando todos os setores do cego, do cego. No Centro Cultural, a gente fez essa reunião e aí a gente combinou da gente fazer um levantamento do Brasil sobre as bibliotecas Braille. Aí dividimos. MEI com a menina lá do Centro Cultural ficaram responsáveis pela parte sul e sudeste. E eu fiquei responsável pelo norte e nordeste e centro. Aí, e depois a proposta maior era se fazer um encontro, né? Fazer um encontro e reunir todo esse pessoal. Tudo bem. Aí eu voltei para Japão, sou pessoa feliz da vida pelos contatos e caí em campo. E marquei uma data. Até na conversa, eu disse: quem sabe que esse encontro seria em João Pessoa? Aí eu disse: nada, João Pessoa não comporta esse pessoal, sabe? Aí eu disse: comporta, lá tem hotéis bons, entendeu? Tem o mar, né? Lá é o Caribe, eu dizia sempre, sempre disse. Aí ela chegou, tá bom, a gente mais adiante resolve. Quando chegou, aí estipulamos, né? Eu lá, eu disse, ó, vamos estipular uma data desse levantamento aí, em março. Vamos ver o que é que a gente já fez. Aí em março já estava pronto o meu trabalho e o delas. Aí elas viajaram para Cuba apresentar num congresso de biblioteconomia. Aí me convidaram, mas eu achei que seria assim chato, porque eles já tinham escolhido uma pessoa deficiente visual, que era uma menina da Faculdade de Educação. Aí eu, não, vem, nesse período, deixa ela aí, e eu mais adiante eu vou com vocês. Ah, e na volta, me ligou e disse, olha, elas não tem nada, não correram, aprontaram isso, mas elas não sabem, assim, como é que vai fazer esse evento aqui. Não arranjaram patrocinador. Aí eu disse, olha, eu já sondei e eu já falei
com o pessoal do Ministério da Educação, com a secretária de Educação Especial, a professora Marilene Pedrosa. E ela tá chegando, entendendo? Ela é do governo de Fernando, na época era o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então ela está interessada de fazer alguma coisa. E quando eu mandei, ela gostou e eu disse para ela que iria me encontrar com vocês e ver o que é que vocês. Aí foram palavras de Maybrook Negrão, que ela foi a presidente da Bireme, entendeu? Aí ela disse assim: faça para mostrar aqui aos paulistas que vocês são capazes, entendeu? De fazer o encontro. Aí, aí eu fiz, né? Mandei Marilene por telefone, e eu trabalhei na época por telefone e por fax com o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Especial. E marcamos uma data e Marilene veio. E o que eu mais gostei, e a gente reuniu a maioria do pessoal que trabalhava por conta desse trabalho em bibliotecas públicas. Aí, antes, eu tenho uma coisa muito engraçada para contar. O nome do evento. Aí, Meires, eu vou pensar aqui o nome do evento e você pensa no seu. Aí, uma vez, eu estava esperando o meu orientador, Zé Elias, que ele foi orientador, a gente defendeu a dissertação e ainda ele ficou unido a mim. Quase tudo que eu fazia, eu mostrava Zé Elias, né? Aí ele chegou e eu estava rindo. Aí ele disse: Marília, o que aconteceu? Ele disse: olha, eu já encontrei, veja aí, se está direito, o título do evento. Aí ele chegou e disse: qual é? Aí eu disse: Sena Braille. Aí ele: Sena Braille? Eu disse: Seminário Nacional de Bibliotecas Braille. Aí ele foi e disse: tá ótimo. Aí eu fui e contei a história, porque eu tinha botado Sena Braille. Eu disse: olha, eu estava aqui. Aí estava, né, Braille, aí seminário, aí nisso eu vi a música de Senna, que ele tinha morrido, e ficou muito tempo na rádio, né, tocando. Aí disse, Senna, aí eu escutei a música e Senna, Seminário Nacional. Aí eu botei um de Bibliotecas Braille. Aí ele disse, dá. Aí deu risada e a gente continuou já a organizar, né? Aí, quando eu voltei novamente para falar com Marilene, ela já me colocou com a menina que fazia projeto da área de educação especial do MEC. Ela me apresentou, ela disse o nome e tudo, e falou: daqui a pouco ela vai ligar para você. Aí era também ela, Marilena, e aí ela mandou para mim, já depois de ter conversado um pouco, por fax, o formulário. Aí, como já estava tudo pronto, eu achei tão engraçado, porque quando eu conversei a primeira vez com Marilene, ela disse assim: tudo que você disse aí, você já tem no papel? Eu disse: tem. Então foi rápido assim, aí eu fui e botei. Aí eu já tinha feito o orçamento de preço, tudo. Aí ela mandou, né? Ela mandou, e aí a gente foi, marcou uma data, e ela veio para cá.
a simplicidade dela, se reunia, não ficava lá em cima, ela descia para a plateia e conversava com o pessoal. Era líder, né? Pessoa muito. Eu devo assim muitos favores a ela, né? Depois, é, é, depois do Senabrale, que foi um sucesso, foi no Hotel Tambaú, entendeu? Aí eu consegui, pelo Ministério de Educação, pela Secretaria de Educação Especial, publicar o meu livro, né? Biblioterapia. Aí eu publiquei o meu livro, traduzi esse livro, porque eu ganhei recursos financeiros para tradução através do Ministério, do FNDE, e aí a gente traduziu e a gente publicou, né? E tinha esse daqui, que a FEBAB, né, estava atrasada para lançar a revista. Então, eles, eles pegaram os 2 anos, 1995 e 1997. E aí, eles colocaram todos os trabalhos do Senabrale, do primeiro Senabrale. Não só todos os trabalhos, mas o relatório, as sugestões. E daí foi mais fácil. Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, que eu me envolvi. Aí, nessa época, já ficou lá, né, nas recomendações, que eu ia participar da FEBAB, na subcomissão brasileira de bibliotecas Braille. Tá? Aí eu trabalhei com elas, né? E a gente deu continuidade. E que 2 em 2 anos seria o Senabraille. Então, realmente, eu fiquei com essa incumbência, porque foi uma criação da Universidade Federal da Paraíba. E o que eu dava pau é como bibliotecária, né? Como bibliotecária. Aí, daí houve, né, o segundo, o terceiro, o quarto. No quarto, a gente fez em São Paulo. Em São Paulo, o quarto Senabrale, e nós fizemos também um evento com as novas tecnologias. E fizemos em Jurubatuba, porque lá a instituição tinha todos os computadores, né, já acoplados para o deficiente visual, né? E a gente fez, e daí, no quarto Senabrale, ele passou a figurar na FEBAB. Eu estava lá. Depois eu passei no período pequenininho, assim, ó, em 1995 a 2005, eu fiquei nessa subcomissão brasileira. Depois eu passei para ser coordenadora. Eu fiquei pouco, 2005. Depois eu entreguei, porque mudou a FEBAB para outra pessoa, passou a direção para outras pessoas. E aí eu entreguei, né? Mas sempre, nunca me esqueci, sempre fazendo, andando pelo mundo. E não só no Senabrale, como nos congressos e seminário nacional, nos congressos de biblioteconomia e no seminário nacional de bibliotecas universitárias, eu passou um período que eu dava muita oficina de biblioterapia. Eu dava, entendeu? Eu dava e apresentava trabalho. Na minha vida, assim, de bibliotecária, sempre
achava tão engraçado, porque minha irmã gostava muito da minha cara e ela dizia: Nossa, quando você vai para esses seminários e esses encontros, você fica interna no seminário. Eu ficava lá, porque eu sempre apresentava 3, 4 trabalhos, entendeu? 3, 4 trabalhos. Aí, é, depois disso, que eu entreguei, né, eu comecei a trabalhar sozinha. Aí, nesse período também, eu já conhecia o Alvin Robert, porque ele vinha, eu consegui um projeto da UEA, e ele vinha para o primeiro Cinebraille, para dar um curso no Hotel Tambaú. Só que, com uns 20 dias antes, a esposa dele faleceu. E aí ele disse que estava muito triste e que eu visse na UEA se podia trazer os assistentes dele, que era o Gern Ball, entendeu? Com a esposa dele, que trabalhava com o deficiente visual. Marília, A biblioterapia. Então, houve no Senabrae, no primeiro Senabrae, esse curso, né? Esse curso, e, e daí a gente ficou fazendo contato. Ele trouxe muita coisa do Robert Alvim, né? E aí eu peguei todo esse material, comecei a traduzir, né? E comecei é, a fazer também lá no Instituto dos Cegos, né? Eu continuei. Quer dizer, no Instituto dos Cegos, quando eu terminei em 1989, eu passei pouco tempo, e aí, nesse livro daqui, que era da minha dissertação também, tinha no final, no último capítulo, uma proposta para se fazer nas bibliotecas públicas e tinha o projeto. Não foi feito. E foi feito, e eu dei continuidade a trabalhar no Instituto dos Cegos. Aí, o que eu vejo a minha vida, né, no Instituto dos Cegos, às vezes eu ia 2 vezes na semana, era um trabalho voluntário. Primeiro foi uma pesquisa pela a Pró-Reitoria, entendeu? De assuntos comunitários. Mas eu sempre, aí eu trabalhava muito com alunas de biblioteconomia, com alunas de biblioteconomia. E eu achei, assim, desses trabalhos com crianças. Então, as crianças lá, o que eu vi, eu vou dizer assim, o que eu vi das crianças, uma comparação, crianças e adultos, então, as crianças, elas estavam ficando cegas, mas elas eram transparentes, geniais, bagunceiras, entendeu? Então, dava para eu fazer esse programa de leitura orientada, né? Porque a biblioterapia é, é um processo, eu acho, para mim, ao me ver, né? Onde, né, eu levo textos biográficos e autobiográficos, né? Aplico e daí a gente tenta, né, melhorar o estado psicológico do cliente, entendeu? É isso. Na parte mental. A Catarine, né, Scholler, que tinha defendeu na Califórnia, né, em 1949, a dissertação dela sobre a biblioterapia, aí
que é citado pela Caldin. Aí ela tem as fases, né? Que também, né? Eu comparando com o Alvin Robert, a identificação, né? Eles se identificam com o texto, né? Esse texto, a gente deve nunca esquecer que a gente tem que trabalhar, a gente tem que conhecer demais o texto para trabalhar com eles, né? E daí eles se identificam, porque tem aquelas perguntas que eu citei no livro dele, né? E chega momentos que aí eles começam a extravasar a cartaz, né? O ensaio, né? Bem outro, muito interessante. Então, aqui, eu aplicando, né? Eu sempre procurava um local bem gostoso, né? E aí eu pegava, aí como ele diz assim, que a gente tem que aplicar biografias de pessoas que ficaram cegos e que contam a sua vida, né? A sua história de vida. Aí eu aplicava, né? E eu ia até mais além, porque comigo no setor Braille trabalhava Paulo da Silva Chagas. E Paulo tinha ficado cego, porque ele teve varíola braba. E ele dizia a mim, Marília, eu enxergo tudo branco. Chamava a Biblioteca Central o elefante branco. E ele contava a história. Só que Paulo, o que eu vi é que Paulo conseguiu sair dessa. Ele era reintegrado à sociedade. Era uma pessoa casada, uma pessoa que teve filhos e era casado com outra cega, entendeu? A esposa dele era mais rebelde, nunca aceitou a cegueira. E ele dizia que engraçado, bem, né? Nunca aceitou. E eu aceitei, Marília. Ele andava, ia para a universidade, voltava, né? Não tinha, andava por Mangabeira, que ele morava em Mangabeira, entendeu? Andava sozinho. Ainda está vivo, eu ainda converso, já está aposentado, converso com ele, né? Isso. E eu gostava de mostrar essa trajetória dele, porque aí as pessoas ficavam cientes que uma pessoa que ficou já era reintegrada à sociedade. Mas o Alvin, ele mostrava também que assim, ó, eles atendiam individual, entendeu? Então, o Gary Baum contou para gente que eles atendiam individual e eles lá no centro sempre aparecia algum familiar de uma pessoa que estava ficando cega e que ele fazia as visitas nas residências dessas pessoas. É, nesse livro daqui, então tem um capítulo do curso dele. E aí ele colocou 3 historinhas, entendeu? Ele colocou de uma pessoa que ficou cego, que estava trabalhando e foi cegando, né? E que passou o primeiro Natal dele como cego, aí ele conta a história dele, é bem emocionante. A primeira vez que eu li, eu chorei, entendeu? Depois ele conta outro, ação de graça de uma senhora casada que também ficou cego, e ele conta a história de uma moça que foi procurar ele porque já não aguentava mais a mãe que tinha ficado cega, que não queria conversar com ninguém, que se isolou, que ficou trancada dentro do quarto, não tomava banho, entendeu? E ele passou a fazer visitas, visitas periódicas lá. Nos primeiros dias, ele disse que só escutou desaforo dela.
Ela trancada e dizendo, não, é porque você não ficou cego, entendeu? E aí deu um dia que ele chegou lá e ela estava na sala. A filha recebeu e ela estava na sala. E aí ela começou a conversar com ele. E isso foi um período longo, entendeu? Para ela se reintegrar à sociedade. E uma vez ela conversando com ele, aí disse: Olha, Guilherme, eu acho ruim a cegueira porque eu não posso fazer meus biscoitinhos. Aí ele disse: Por que a senhora não pode fazer? Pois olhe, na próxima vez que eu vier aqui, eu quero comer os biscoitos. Aí achou graça, porque ele foi, quando chegou lá, ela abriu a porta, ela estava de avental e ela tinha farinha desde aqui até lá embaixo. Aí conversou com ele e uma hora lá ela entrou. Foi, disse, ó, eu vou até a cozinha. Aí pegou na cozinha, pegou os biscoitos e levou para ela e tomaram café, entendeu? Aí ele já estava vendo que ela já estava reintegrando na sociedade, né? E aí era onde a biblioterapia funcionava, né? Funcionava. Agora, uma coisa que eu noto, gente, é que a biblioterapia não cura, né? Logo a pessoa, né? A biblioterapia, ela é uma fase, esse programa de leitura, então, é, é com muito tempo é que a pessoa se sente responsável por eles, aceita a sociedade, né? Aceita a sociedade. Isso daqui foi muito interessante. Daqui eu trabalhei quase um ano esse livro, quase um ano. Adorei, porque é a própria biblioterapia. Qual é o nome do livro? Rui Leitão é sentimentos, emoções e atitudes, né? Aí eu estava conversando com a minha apaixonada pela biblioterapia. E aí eu digo para ela que eu não consigo dar livros porque eles se cansam. Então a gente dá textos. Então, quem é aqui o Rui Leitão? O Rui Leitão, ele é uma pessoa paraibana, né? E que agora ele está numa secretaria do governo do estado e ele escreve muito e ele publica demais. E aí, no final, eu perguntei para o pessoal, gente, vocês querem, era a turma da EJA, né? Vocês querem, adultos, vocês querem se encontrar com o professor Rui Leitão? Aí elas disseram, querem conhecer? Claro! Aí eu levei. Foi uma manhã muito bonita, emocionante. E depois desse encontro, ele ainda escreveu, né? Escreveu falando sobre o Instituto dos Cegos e o pessoal lá, né? Do Instituto das Pessoas com Deficiência Visual. Depois, com as crianças, tem um trabalho que foi publicado na Universidade Federal do Maranhão, né? Eu também com as crianças, eu incuti muito historinhas de poesia. De vez em quando eu pegava poesias infantis e aí eu dava para eles. Música a gente cantava, né? A gente cantava. Depois, quando eles estavam mais calmos, aí eu ia, apresentava a biblioterapia.
Já o pessoal mais velhos, o que eu vi deles, eu apresentei um trabalho com uma professora de português que era sobre o São João e o São Pedro. E aí a gente pesquisou os escritores que falavam, nacionais e internacionais, que falavam sobre o São João, entendeu? As poesias. E o que eu vi é que foi bem aceito, e depois a gente terminou o ano com uma festa. E eles levaram sanfona, né? E a gente terminou tudo dançando, né? Empolgado, né? Porque hoje em dia, atualmente, né? Eu já não faço assim a biblioterapia no Instituto dos Cegos, mas eu estou pretendendo, já tenho o projeto quase pronto. Eu vou fazer uma escola da rede municipal que recebe os cegos do Instituto dos Cegos. E vou fazer também, já entrei em contato com uma escola integral, agora nas férias, com a escola integral na Imaculada Conceição. Ela é da rede estadual. E aí eu vou ver com eles se eu consigo fazer a biblioterapia com é, alunos com dificuldade de aprendizagem. Entendeu? Que eu estou inquieta, eu quero ver se há uma melhora. Eu fui lá, visitei, é um local perigoso, violento, e existe muito baixo, muitas pessoas, muitos alunos com dificuldade de aprendizagem. Eu pretendo trabalhar, me alegrei, porque a professora de português, ela também é psicóloga, e isso vai me ajudar muito, entendeu? Porque aí você vê a interdisciplinariedade da biblioterapia, que quanto mais a gente trabalha com outras pessoas, né, ligadas a áreas diferentes, né, bibliotecário, psicólogos, né, médicos, né, pessoal dentro da literatura, né, então a gente obtém sucesso. Eu queria lhe dizer que nessa escola integral eu consegui com a professora Leide Medeiros, que ela é membro da Academia Paraibana de Letras, né? E coordenadora do projeto Mandala. Então, a gente conseguiu os livros desse projeto. Então, foram quase 60 livros da infantis e infanto-juvenis. E já estão lá na, na escola integral. E aí eu dei da minha biblioteca, porque eu acho, eu já caí, eu já concordo plenamente que o livro não pode ficar parado lá na estante, o livro tem que circular. Então eu peguei os livros infantis, infanto-juvenis que eu tinha, e aí doei. Então, o total foram 90 livros, que agora eu vou conseguir uma aluna, né? E aí elas vão começar a fazer o processamento e a gente vai trabalhar aplicar a biblioterapia, né? E vai aplicar também atividades com o pessoal daqui da Paraíba, os poetas, né? Os escritores, né? Vamos fazer sarau poético, né? Vamos fazer feira de livros, entendeu? Vamos
incentivar, né? Incentivar essas crianças e esses jovens a amar, né? O livro, a leitura, gostar, né? A literatura e a biblioteca. Eu já estou até com um plano, eu já tenho até o nome da biblioteca, mas aí eu tenho que é, trabalhar com eles para ver, dar alguns nomes, mas eu espero que eu coloque lá Carolina de Jesus, né? Carolina de Jesus. Sim, demais, demais, entendeu? Demais, até comigo, entendeu? Porque às vezes eu via assim, eu tinha um livro, eu lia duas, três, quatro, cinco, às vezes até eu me lembrava de um escritor aqui paraibano, Delberto Souza, que aí ele dizia sempre, leia, quanto mais você lê, você aprende. E aí eu conversava no período, no período que essa minha amiga que fez a biblioterapia para o idoso, que ela não deu continuidade, mas nós éramos muito amigas, então a gente conversava muito. Então ela tirava também muito minhas dúvidas. E aí a gente ia desafiando, né? É, galgando as pedras do caminho, né? Que, que Drummond diz, né? E às vezes também, para mim, era um desafio, porque as pessoas que estavam à frente das instituições não acreditavam na biblioterapia, entendeu? Mas eu consegui superar por eu ser corajosa e enfrentar, entendeu? E enfrentar. E também de eu ter o hábito, né? De todas as vezes, assim, nunca faltava, ia, procurava sempre ouvir os alunos, né? Desde as crianças, os jovens e os adultos. Me embrenhava no meio deles, entendeu? Os jovens da EJA, então eles eram muito alegres, eles dançavam, brincavam, né? Com o professor, de dança, de música, então eu estava lá participando, né? Dançando com eles. Então isso daí criou um elo, né? Um elo de amizade. Então eles iam. Ouvi muitas pessoas dizer que beleza que a senhora veio esse ano trabalhar com a gente. Entendeu? Era emocionante, entendeu? Emocionante. Pronto. Deixa eu só. Pode falar do teu amor pela biblioterapia. Bom, gente, o que eu vejo, né, dessa minha trajetória, né, que embora eu ainda esteja, assim, trabalhando voluntariamente, eu estou aposentada, trabalho voluntariamente, né, às vezes eu acho que eu sou até biruta, porque tem dias que eu saio e vou visitar as bibliotecas, né, escolares, né, que eu estou muito assim, depois esses resultados que mostram, né, por conta da desigualdade, um índice lá embaixo, né, desses alunos. Então aí, como eu disse anteriormente, que eu quero trabalhar com a biblioterapia, com esses alunos, né?
que têm dificuldades, que apresentam, né, dificuldades de aprendizagem, né? A biblioterapia me trouxe essa descoberta, porque é um trabalho pioneiro, né? Que caiu assim nas minhas mãos, né? Até eu vejo assim que foi minha missão, né? É uma missão. Ela me trouxe às vezes dificuldades, né? Como você falou, teve pedras no caminho, mas ela também me trouxe muitas alegrias, né? Como eu fui contemplada, né? Contemplada no Congresso de Biblioteconomia, né? Com medalhas, entendeu? E tantos outros, até em Paris, que aí é, eu, eu fiz uma historinha sobre da biblioterapia. E aí eu levei com mais escritores, né? E aí eu também fui, para surpresa minha, né? Contemplada, né? Por uma instituição francesa. E também pelo CRB, né? Pelo CRB, aí eu vejo que aquelas instituições, né? Que eu trabalhei para elas, né? É, elas mais tarde, né? Me premiaram, né? E isso daí, eu não fico aquela orgulhosa, o ego sobe, não, entendeu? Eu até fico mais humilde e me sentindo mais responsável para tentar aplicar a biblioterapia com aquelas pessoas mais humildes, entendeu? Aquelas pessoas necessitadas, né? De outras, não só da deficiência visual, mas também de outras categorias, né? Essa tarde foi maravilhosa. Essa tarde me serviu também, né? De eu ver que toda a minha trajetória, de recordar, né? Toda a trajetória, né, do meu trabalho pioneira, a biblioterapia. E também, assim, quando você me convidou, né, para fazer esse vídeo, então eu gostei, aceitei logo, porque é nessas horas que a gente. Eu não sou, eu sou bibliotecária, mas eu dou tanto como professora, e eu acho isso, eu vejo as pessoas que estão se formando, né? Muitos alunos saindo, né, da universidade e não sabendo qual rumo tomar. Aí, é, do, eu sempre, esse vídeo vai sempre mostrar para elas que eu, eu entrei num assunto novo e aí eu consegui ultrapassar todos os obstáculos. Não é porque eu envelheci, não, eu me acho jovem. É porque agora, como voluntária, eu acho que está crescendo a vontade de eu continuar meu trabalho. Continuar, entendeu? Eu tenho, assim, dentro de mim, uma ânsia, sabe, de trabalhar, de sempre estar sendo útil às pessoas. Isso a gente estava conversando, ser útil às pessoas. Né? Não, porque eu me aposentei, eu não vou ficar dentro de casa, não, entendeu? Eu vou ler, eu vou me enriquecer com a leitura, eu vou à luta, vou procurar onde eu posso aplicar a biblioterapia, né? Trabalhar com aquelas pessoas que querem fazer feira de livros, ir lá
eu introduzi a biblioterapia, né? Isso. Eu quero até agradecer, Ketty, a você. Acho maravilhoso. Você vai ter todo o sucesso nessa, é, nessa dissertação, né? E daí você também, a gente já vai criar aquele elo, né? Da gente trabalhar um futuro breve com as bibliotecas públicas, o sistema de bibliotecas públicas no Brasil, nacional, né? Aí o quê? Utilizando a biblioterapia. Beijos.